Boa noite, um abraço, minha gente. Está começando pela Rede Minas de Televisão, mais um programa Meio de Campo. Os destaques de hoje são estes. O Atlético vence o Flamengo por 4-1 e se mantém firme na busca pelo título do Brasileiro. Destaque para Vitor e Dátolo. América empata no último minuto do jogo. Champions League. Começou nessa semana o campeonato de futebol mais caro do mundo. E na série sobre os 50 anos do Mineirão, a história de um prato que é a cara do estádio, o tropeiro. Acrescentando que acabou a instantes do jogo do Cruzeiro, que venceu a Chapecoense por 2-0 e subiu na tabela. Daqui a pouquinho todos os detalhes deste jogo. Mas a sua participação para nós é sempre muito importante. Mande seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, a sua opinião para o nosso programa. Quem interage com vocês é a Isabela Posta. Boa noite, Isabela. Boa noite, Orlando. Boa noite a todos. E hoje a participação é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente vai falar sobre o vídeo-árbitro, o que foi negado pela International Board. Exatamente. Isso aí. Então nós queremos saber do pessoal se você acha que daria certo o vídeo-árbitro ou não. Pode mandar que a gente vai ler aqui. Então aquele negócio de ficar com a televisãozinha fora do jogo, isso ainda não está nada definido e é preciso que o pessoal participe conosco mandando as suas mensagens, suas respostas. Isso aí. Então vamos aguardar. Vamos bater outro recorde hoje. Queremos mais participação. Isso aí, estou esperando você. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui hoje com alguns convidados especiais, como sempre, os domingos trazemos nossos companheiros jornalistas esportivos e hoje temos também aqui um ex-árbitro, porque você sabe, continua sempre a polêmica, a arbitragem no Campeonato Brasileiro. Mas está conosco hoje mais uma vez Antônio Melani, boa noite. Boa noite, Orlando. Estamos aí mais uma vez, né? Rodada boa, hein? Para falar, inclusive, importante nessas duas vitórias do futebol mineiro e também desse empate alcançado pelo América na Série B. Fora de casa, mas... Hoje foi uma jornada muito importante para o futebol mineiro. Pois é, meu querido Henrique André, o Galo faz 4-1 no Flamengo, tinha perdido de 4 lá. O que é o futebol, né? Que coisa fantástica. Pois é, Orlando, primeiramente boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Agora com você. Como é que é o futebol, né? O Atlético, na semana passada, não entrou em campo contra o Santos, tomou uma goleada de 4-0. Foi o que até o presidente da Leão Nepomuceno disse. O time foi apático, o time não entrou em campo e a postura seria diferente. Hoje, a gente viu garra, a gente viu aquele Atlético, né, que chegou até a vice-liderança o campeonato inteiro, que liderou por algumas rodadas também, goleando o Flamengo mais uma vez por 4-1. E o torcedor do Flamengo deve estar com a cabeça inchada, né, Orlando? Esse placar se repetindo mais uma vez aí, o Atlético encostando no Corinthians, não deixando o campeonato acabar a graça, né? O Corinthians, caso o Atlético não ganhasse hoje, eu arrisco dizer que praticamente já seria o campeão brasileiro. O principal, inclusive, foi que o Flamengo perdeu 2 jogos seguidos, quer dizer, em 2 jogos levou 6 gols. Que defesa é essa? Bom, vocês viram aí a nossa Isabela falou sobre o vídeo-árbitro. Será que isso vai passar? Não vai? Fica para um futuro próximo, futuro mais longo? Enfim, conosco o ex-árbitro de futebol, hoje instrutor da CBF de arbitragem, o Juliano Lobato, que está apto a falar sobre isso. Ele só não pode falar sobre a arbitragem de hoje, porque ele trabalhou como delegado do jogo. O delegado manda prender, né? Ele não precisou mandar prender o árbitro de hoje, porque foi uma arbitragem até boa, a gente pode dizer assim. Mas, Juliano, na sua opinião, vídeo-árbitro passa? Primeiramente, boa noite, Orlando. Agradecer a satisfação de estar voltando ao Rede Minas. Desde 2010 trabalhamos aqui. Dizer que a CBF fez uma consulta à International Board sobre o vídeo-árbitro, ou AV, que é o mesmo significado, e que, infelizmente, nessa primeira tentativa, a CBF não teve sucesso. Mas nós sabemos que o futebol está evoluindo, nós sabemos que realmente precisa legitimar os resultados do futebol e, quem sabe, no futuro bem próximo, a Confederação, a FIFA e a International Board possam estar aceitando o AV, o árbitro de vídeo, o vídeo-árbitro, que eu tenho certeza que será um ganho para quem está no meio do futebol. Muito bem, então, conforme já
foi dito pelo Melani, foi uma rodada que foi muito interessante para nós mineiros, porque o América, mesmo tendo apenas empatado, jogou fora de casa, mas o América precisa fazer muito mais do que está fazendo para conseguir a sua classificação. Faltam 11 jogos, o América tem que vencer pelo menos 8 jogos para chegar aos 66 pontos, uma média que está sendo estabelecida, vamos dizer assim, para subir para a Série A. Né? Agora, tem jogos aqui em casa, no Independência, que o América não pode perder, ou empata ou perde. Esse que é o grande problema. Pois é, acho que é até o problema do América, é um time muito inconstante. Vai jogar em casa, é vantagem? Não sei. O América anda perdendo muito em casa também, então perdeu muitos pontos, que a gente fala, né, pontos bestas, e agora tá pagando. Como você disse, em 11 rodadas ganha 8. Com o Givanildo, né, que conhece o América com a palma da mão, a gente não pode duvidar, porque o América já fez feitos aí, né, incríveis. Mas tá muito difícil e é aquela história, chega no final das 38 rodadas, todo mundo lamentando, perdemos aquele pontinho naquele jogo, aquele no outro. Então o América vacilou, mas tem muito tempo ainda, eu acho que pode conseguir sim a classificação ficar entre os 4. O título é difícil, né, Orlando? Exatamente. Vale lembrar, Melani, que hoje nós tivemos um clássico, sinal espetacular, eu assisti, sei que você assistiu também, Corinthians e Santos, o Corinthians venceu, futebol superior ao do Santos, teve problema na arbitragem, uma polêmicazinha que o nosso Juliano Lobato vai nos ajudar a esclarecer aqui, mas o Atlético, com essa vitória espetacular de 4-1, continua no pé do Corinthians, né? Se o Corinthians vacilar, o Atlético está chegando. Eu tô acreditando nisso, mas eu acho que esse Campeonato Brasileiro está muito bem definido, os blocos já determinados. É difícil, muito difícil para o Atlético chegar a tirar essa diferença de 5 pontos do Corinthians, mas também é muito difícil também o Grêmio chegar no Atlético. E esse bloco que está logo após o Grêmio também vai ter muitas dificuldades para tentar ultrapassar o Grêmio. Então está um campeonato muito definido. E também lá embaixo, na luta pelo rebaixamento, a única surpresa que eu vejo no momento é o crescimento do Vasco. O Vasco, no momento, está seguro de que não vai ser rebaixado. E até disputou 15 pontos, ganhou 13. Até recentemente já estava condenado à segunda divisão, mas conseguiu com o Jorginho buscar um equilíbrio também. Eu acho que muito em função do que ele jogou na Copa do Brasil, o time ganhou força e agora vai em frente. Só que o próximo jogo dele é um complicado clássico contra o Flamengo. E se ele ganha esse próximo clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E ele andou ganhando o Flamengo ultimamente. Na Copa do Brasil. Inclusive tirou o Flamengo da Copa do Brasil. Se repetir a dose, o Vasco com certeza vai escapar e vai jogar pode jogar time grande para o rebaixamento. Muito bem, antes de vermos os melhores momentos da vitória do Atlético sobre o Flamengo, Juliano Lobato, hoje lá em São Paulo, quem marcou o pênalti contra o Santos, foi o auxiliar. Antigamente chamava Bandeirinha, né? Isso. O Bandeirinha, ou o auxiliar, pode marcar o pênalti? Sim, na verdade, a nomenclatura mudou-se de bandeirinha para árbitro assistente. Árbitro assistente. Ele é o árbitro assistente, ou seja, a função dele é assistir o árbitro dentro de campo. Lógico, a decisão final é do árbitro, mas hoje, na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos, desde há 3 anos atrás, foram implantados o equipamento eletrônico de transmissão, que são os rádios, que também usamos aqui no Campeonato Mineiro. E nesse caso, o assistente, ele tem por obrigação informar para o árbitro o que ele viu no jogo, o que ele interpretou com aquela jogada. E tem certeza que ele interpretou que foi pênalti. Só não viu quem, né? Só não viu quem. Ele passou a informação para o árbitro. Exato. E o árbitro ele que decide. Ele é que decide se marca ou não. Mas como foi? Devia ter sido já um trabalho feito de equipe no vestiário, que se passar a informação acata, com certeza o assistente cumpriu o papel dele ali. Porque ele está ali não só para marcar impedimento, não só para marcar arremesso lateral, ele está ali também para marcar faltas e influenciar, poder passar a informação para o árbitro quando necessário. Muito bem. Então vamos agora aos melhores momentos do clássico. Atlético 4, Flamengo 1, com mais de 20 mil pessoas no Independência. Roda aí, por favor. Domingo de clássico no Independência. Tentando se aproximar do líder Corinthians, o Atlético reencontrou um velho conhecido, o Flamengo, grande rival de duelos históricos nos anos 1980. Representa tudo, né? Um duelo assim emocionante, né? É um jogo importante pra gente, que a gente tá buscando esse título e conto que o time entra com tudo, com raça pra ganhar hoje. Antes do jogo, um momento emocionante. Cerca de 30 jovens refugiados sírios entraram em campo com a bandeira da Síria e um pedido de paz. Com a bola rolando, Marcelo Cirino entrou na área e foi derrubado por Vitor. Pênalti.
Alan Patrick chutou fraco e o goleiro do Galo defendeu. Aos 14 minutos, Dátulo chegou livre pela ponta e cruzou. O zagueiro Marcelo se antecipou a Luan e fez contra. 1-0 Atlético. O gol de empate veio com Paulinho livre, após receber do meia Canteiros. Gemerson fez o segundo do Galo, depois da falta cobrada por Dátulo. No segundo tempo, a dobradinha Dátulo e Gemerson funcionou de novo. 3-1 Atlético. Não houve nenhuma reclamação. Sim, a gente não pode entrar em lances técnicos, né? Mas realmente, hoje o Sandro Meira Riz fez uma arbitragem muito boa, juntamente com os dois assistentes, né? Inclusive o assistente número 1 participou ativamente no gol, informando que a bola havia entrado. Ah, importante. Então nós temos que falar isso também, o assistente participou no lance. Sem dúvida, sim. Sem dúvida. Orlando, dentro da colocação do Henrique, é importante, o crítico, nós críticos sabemos que o Thiago Ribeiro, toda a bola que ele recebe, ele dá aquele corte para o meio. E sabemos também, como o Henrique destacou, que o Vitor, pelo lado direito, essas defesas dele em cobrança de pênaltis, ele é quase perfeito. A bola não passa. Incrível como o profissional de futebol, ele não enxerga isso, não enxergou isso. Um jogador da experiência, da capacidade do Alan Patrick, que ele é muito bom jogador, é um jogador diferenciado, e ele não sabia que pelo lado direito é praticamente impossível você passar pelo Vitor numa cobrança de penalidade. Orlando, o Juliano disse que não pode falar de critérios técnicos, né? Isso. Até pra gente não ser injusto,
hoje tem que parabenizar o Sandro Meirahit, porque foi pênalti. A arbitragem hoje, ninguém falou da arbitragem. Então a gente vem sempre pegando no pé, criticando a arbitragem, o próprio torcedor atleticano, a diretoria atleticana aí na CBF. Então o Sandro Meirahit, que chegou, quando o nome dele foi anunciado, todo mundo se espantou, achando que ele beneficiaria o Flamengo. Hoje fez uma bela arbitragem. É importante também que o choro carioca, né? O show carioca não vai poder colocar a culpa na arbitragem, né? Já tem isso. A superioridade do Atlético foi gritante. Eu, inclusive, destaquei no meu blog o seguinte, o título do meu blog: Atlético faz o cabelo, barba e bigode contra o futebol carioca. Foi feito. 6 vitórias indiscutíveis. Ninguém pode falar nada a respeito da superioridade do Atlético em relação ao futebol carioca. Sem dúvida. Juliano, rapidamente para nós, porque a Isabela colocou para os nossos telespectadores que já estão participando conosco sobre o vídeo árbitro. Tem que falar devagar, que não a gente confunde a palavra. Pode falar também AV, árbitro de vídeo. AV, árbitro de vídeo. Ok. Rapidamente. A Activita está valorizando primeiro o árbitro, depois no vídeo. Mas como é que funciona? É um árbitro apenas, uma pessoa apenas que fica do lado de fora com uma televisãozinha acompanhando o jogo? Sim, na verdade, ele ainda, os modos determinados não foram acertados ainda. Como é que funcionaria esse AV, o árbitro de vídeo? Ficaria o árbitro numa cabine com a imagem, aí não sabe de qual emissora que iria gerar essa imagem, ou teria uma imagem própria da arbitragem, e esse árbitro com rádio de telecomunicações, como ele tem hoje no campo, como o assistente tem, como o quarto árbitro tem, como o árbitro tem, ele passaria a informação para o árbitro no caso de qualquer tipo de dúvida. Existem fórmulas de fazer isso. Por exemplo, futebol americano, o treinador tem pedido de levantar a bandeira, e ele levanta e balança a bandeira, a flanela, e aí se para-se o jogo, vamos olhar o que aconteceu. A forma que seria feito ainda não está determinada ainda. Correto. Mas esperamos que possa ser implantado, sim. Bom, mas o nosso telespectador já entendeu, já sabe como é que é, já está participando, né, Isabela? Isso, tem gente contra e tem gente a favor. Vamos ver. O Adailton Lucas de Esmeraldas, ele quer que tenha o vídeo árbitro. Agora, já o Reinaldo Trombini acha que o vídeo não daria certo, que o certo é profissionalização e melhor preparação dos juízes, que estão péssimos. Mas deixa eu discordar dele. Profissionalizar o árbitro, basta ele deixar o emprego dele, porque tem árbitro ganhando hoje mais de R$30 mil por mês com arbitragem. Daqui a pouco o nosso Juliano pode falar sobre isso. Então é muito dinheiro, dá para viver disso. Mais um, por favor. E o José Ottoni fala: já passou da hora da FIFA aceitar a tecnologia no futebol. O vôlei e o basquete já tem. Por que só o futebol não tem? E a gente quer saber, o que você acha? Precisa de um juiz ali do lado do campo para assistir na televisão e resolver na hora dos lances complicados se vai precisar ou não? Exatamente. Responda para nós, queremos saber a sua opinião. Meus amigos, no próximo bloco tem os melhores momentos, mais uma vez, desse jogo do Atlético. Tem a palavra do Lever Cooper, o comandante, como sempre, entrevista muito interessante. E vamos falar também da vitória do Cruzeiro. Hoje tem a história do Mineirão. Hoje vai falar do feijão tropeiro. Eu, no último jogo agora, fui lá no Mineirão. Foi Cruzeiro e Vasco da Gama? Não. Cruzeiro e Vasco, né? Exatamente, 1-1. E quando você vira o tropeiro, não tinha um ovo, eu falei: muito obrigado, devolvi. Não dá. Feijão tropeiro, não dá. Mas vocês vão ver, a história é muito interessante. Acompanhe, fique ligado aí no nosso meio de campo. Voltamos daqui a pouco. Muito bem, vamos seguindo com o nosso meio de campo deste domingo, lembrando a vocês que todos os domingos às 9 da noite temos aqui o nosso programa Meio de Campo, falando tudo sobre a participação dos clubes mineiros, séries A, B, C e também a série D. Mais participações? Mais participações. O Felipe Mendonça contra o vídeo arbitragem, pois tiraria a essência e a graça do esporte que tem o futebol. Mais uma? Sobre o vídeo arbitragem, vocês têm que mandar mais, gente. Ok. E deixa eu ver aqui. Orlando. Tem isso no Facebook. No Facebook. A Nilde Delfino, ela quer saber. Ela disse: o Atlético agora vai ter uma sequência de jogos, começa a Copa do Brasil. Você acha que tem que contratar mais jogadores? Posso falar da arbitragem? Pode falar. Eu concordo com o Trombini. Na volta do Reinaldo Trombini, o telespectador, ele disse que a questão da profissionalização, né? Que você falou que discordava da profissionalização. Eu acho que a gente tem que pensar primeiro no todo, né? Claro que tem árbitro ganhando muito, mas são muito poucos, né, Juliano? Eu acho que se a gente cuidar ali da profissionalização de todos,
mesmo que ganhem menos, eu acho que é melhor do que se investir apenas numa técnica de vídeo, que é para sanar um problema. Então, eu acho que o problema mais grave é a profissionalização e, claro, é importante ter a técnica de vídeo, tudo que possa ajudar, né? O telespectador está falando que não, que acaba com a essência. Eu acho que o que acaba com a essência é a gente não poder questionar quando um erro grave acontece e na outra rodada isso vai acontecendo, não tem solução e o campeonato acaba prejudicado. Eu acho que primeiro a profissionalização e eu também sou a favor dos recursos técnicos, né? De vídeo, o que seja. Ok, na terceira reportagem da série Mineirão 50 anos, presta atenção nessa matéria que está maravilhosa. Você vai conhecer agora a história da tradição do estádio. Quem visita o Gigante da Pampulha não consegue ir embora sem experimentar o famoso feijão tropeiro. Confira. A história iniciou-se com a irmã da minha mãe, né, Maria Inês, que tinha apelido de Lola. Ela tinha 3 bares no Mineirão, o 11, o 12 e o 13. O bar 11 e 12, eles eram na geral, então eles tinham um movimento muito bacana. E o 13 era um bar esquecido, ninguém ia nele. E ela queria fazer algo diferente para atrair o torcedor para aquele bar. E ela tinha uma pensão, onde ela fazia esse tropeiro e as pessoas tinham uma aceitação muito bacana. Então ela foi levou o tropeiro para o Mineirão. E dessa maneira deu início, né, há quase 50 anos, a venda do tropeiro dentro do estádio. Com 10 anos de idade eu comecei a trabalhar no Mineirão. Então só eu fiquei 34 anos dentro do Mineirão. Eu conheci meu marido lá, a minha irmã conheceu o marido dela lá também, né? A minha filha praticamente nasceu dentro do Mineirão, porque teve jogo na quarta, na quinta ela nasceu. Por exemplo, arroz, o tropeiro, né? Aí tinha a couve, a minha tia fazia um molho de ovo e colocava em cima da couve para dar uma furada nela. As pessoas têm muita curiosidade o porquê da couve crua com esse molho em cima. Aí também tinha o torresmo e o bife de lombo. Só que com o tempo as pessoas começaram a pedir o ovo frito. Então o que ela fez? Tirou o ovo do molho e passou a colocar ele frito e pôs só o molhinho de tomate em cima da couve. Aí a receita já ficou certa, as pessoas gostaram disso e até hoje permanece assim. Sem o tropeiro no Mineirão é igual você ir na Bahia e não comer o acarajé. Umas grandes mesas onde as pessoas ficavam sentadas ali conversando, confraternizando, iam se conhecendo. Tinha casamento, já conheci casamentos no Mineirão. Então eu acho que essa foi a magia, né, de saber que tinha um prato feito dentro de um estádio. Então esse eu acho que era o diferencial. A minha mãe, principalmente na cozinha, nossa, era gol do Galo, ela batia a panela na coifa, era gol do Cruzeiro, ela batia. Então nós conseguimos participar dessa janelinha que era feita da cozinha, dava para enxergar o campo. O clipe do Skank, que foi uma coisa assim maravilhosa, eu estava debaixo daquela bandeira, eu me senti muito importante. Os títulos que eu vi do Cruzeiro, do Atlético, isso você não tem a noção como é muito bacana ganhar uma Copa do Brasil, ganhar uma Libertadores, um campeonato brasileiro. É coisa assim única, eu não consigo expressar para você o quanto é prazeroso ver a alegria do torcedor com o time dele ganhando. Isso é uma coisa assim, ele pode ter o problema que for e ali ele esquece de tudo. Então, acho que isso faz com que o Mineirão fique gostoso, com que o futebol fique maravilhoso. Eu falei tão bem da matéria e do prato que eu acho que eu vou chegar em casa e encontrar um tropeiro com ovo. Porque eu fiquei chateado no jogo Cruzeiro 2, Vasco 2, corrigindo o placar, porque eu falei 1-1. Bom, naturalmente fica a dúvida, por que não tem mais o ovo no feijão tropeiro? E eu pedi ao nosso
colega, o Rivelli Nunes, que é assessor de comunicação lá no Mineirão, que me mandasse o motivo, o porquê. Ele disse o seguinte, abre aspas, há um controle sanitário rigoroso na comercialização do tropeiro. Hoje temos o padrão de qualidade exigido na normativa federal para serviços de alimentação, RDC 216/04. É necessário que sejam seguidas as normas da vigilância sanitária, e esse é o motivo da ausência do ovo frito no tropeiro do Mineirão. Importante ressaltar que dos 4 permissionários de bares, atualmente, 3 deles atuaram no Mineirão antigo por mais de 30 anos. E a composição do prato, exceto pela ausência do ovo, é a mesma há décadas, mas não é não. Eu não gostei do tropeiro sem o ovo. O Rivelli, né? Eu até mandar um abraço pra ele. Ele tá corretíssimo. A Minas Arena tem que seguir um padrão, que senão ela é multada. Mas é uma chatice, né, Orlando? Porque nunca vi ninguém morrendo por causa do tropeiro de antigamente. Né? Eu cresci indo ao Mineirão comendo feijão tropeiro. Até um pouco da barriga de hoje é daquele tempo, viu, Orlando? Então eu acho que é muita gourmetização, né, Juliano? Muito então é coisa. É o chamado mimimi, né, Orlando? Que a gente brinca nas redes sociais. O feijão era muito gostoso. Hoje a gente sente falta de um temperinho ali. Né? Não é culpa aí do pessoal que trabalha no bar, é por causa dessas coisas que vão implementando, não pode colocar o ovo. Então eu acho que é uma grande bobeira, mas né, a Minas Arena está no papel dela, tem que cumprir as regras, respeitar aí a vigilância sanitária. Não há dúvida, se eu registrar aqui que Henrique Alitolipe sagrou-se ontem, um mineiro vitorioso, sagrou-se ontem tricampeão brasileiro juvenil peso galo de jiu-jitsu. Parabéns para ele. A gente volta a falar do Atlético para comentar ainda os melhores momentos desta goleada, né? Então é uma goleada que marcou, porque na verdade 4-1 diante do Flamengo, mesmo na Independência, não é todo dia que se faz. Eu até estava programando uma pergunta, uma colocação, melhor dizendo, aqui para o programa. Eu ia questionar o seguinte: como é que se leva um jogo deste, Atlético e Flamengo, um clássico, para o Independência e não para o Mineirão? O Atlético hoje teve 20 mil torcedores, em números redondos. Se fosse o Mineirão, teria 40? Com certeza. 50, 60, mas a questão não é essa, né? Acho que a questão técnica, né? Que o Atlético preferiu, sempre que o Atlético foi jogar na Independência, foi uma questão técnica. Prejuízo é claro que vai tomar, se comparando com o Mineirão. O Atlético não chegou a um acordo com a Minas Arena, né? Daquelas arquibancadas ali do camarote que a Minas Arena tinha cedido ao Atlético para comercialização. Isso acabou, né? Não conseguiram chegar num acordo. O Atlético vai mandar os jogos até o final do ano na Independência, mas a Independência sempre foi questão técnica. E lá o Atlético fez grandes jogos pela Libertadores, pelo Brasileiro. Então eu acho que não fez errado de levar esse jogo também contra o Flamengo para lá. Juliano, para o árbitro Juliano Lobato, instrutor de arbitragem da CBF, para o árbitro, muda alguma coisa para estar no Mineirão ou na Independência? Não, o árbitro, ele tem que estar preparado para apitar tanto no Mineirão quanto na Independência, mesmo sabendo que, lógico, o Mineirão, ele tá um calor diferente, né? Ele é mais calorante, ele é mais quente, mas ele tem que estar preparado, ele não muda a forma de apitar, se é no Independência ou se é no Mineirão, não. Então vamos ver os melhores momentos deste jogo. Aos 2 minutos do primeiro tempo, Luan cruzou para Lucas Prato, mas o atacante não alcançou a bola. Na jogada seguinte, Marcos Rocha apareceu na direita e cruzou na área. Thiago Ribeiro não acertou o chute e a bola ficou na área até a defesa carioca eliminar o perigo. Guerreiro recebeu o passe na entrada da área e bateu rasteiro. Vitor defendeu a bola e saiu jogando. Aos 8 minutos, Marcelo Cirino recebeu na frente e foi derrubado pelo goleiro Vitor. Pênalti. Alan Patrick cobrou rasteiro e Vitor segurou firme. Pegou mais um pênalti. Aos 16 minutos, Dátolo cruzou fechado. Marcelo Cirino tentou evitar que a bola chegasse em Luan e acabou fazendo o gol contra. Atlético 1-0. Mas a vantagem durou pouco. 2 minutos depois, Canteiros ajeitou para Paulinho, que chutou de primeira. A bola desviou em Marcos Rocha e foi parar no fundo do gol. Flamengo 1, Atlético 1. O Galo tentou chegar pela esquerda com Thiago Ribeiro, mas o atacante foi derrubado por Canteiros. Na cobrança, Dátalo mandou a bola para a área e Gemerson fez o segundo gol do Atlético. Marcos Rocha colocou Luan na cara do gol. O atacante dominou e bateu, mas Paulo Vitor fez grande defesa. Marcelo Cirino apareceu livre na direita e cortou o goleiro Vitor. Antes do atacante bater para o gol, o lateral do Galo, Douglas Santos, chegou aliviando para escanteio.
Aos 43 minutos, Guerreiro cortou o goleiro Vitor e chutou. A bola chegou a entrar no gol, mas o jogador estava impedido. No início do segundo tempo, Luan quase aumentou o placar. Poucos minutos depois, Dátulo cobrou escanteio e Gemerson subiu mais alto e fez Atlético 3-1. Mas a festa atleticana não ficou por aí. Dátulo dominou no meio, deu uma caneta em Pará e bateu o colocado. Golaço, que encerrou a goleada alvinegra no Horto. Antônio Melani, o Atlético faz 2 jogos fora seguidos. E o Corinthians também. O Atlético joga contra Joinville e depois o Coritiba, que está crescendo também. Ganhou hoje 2-0 o clássico lá. Já o Corinthians vai enfrentar o Joinville e depois a Ponte Preta. No Figueirense. O Corinthians já pegou o Joinville na arena. Então joga contra o Figueirense e depois contra a Ponte Preta, correto? Correto. Muito bem. Quem tem adversários mais difíceis? Eu vejo que o Atlético, pelo desespero do Coritiba e também do Joinville, os adversários do Atlético são mais difíceis. O Corinthians vai jogar contra a Ponte Preta, um adversário que ele conhece perfeitamente. E o Figueirense, ele vai ter o privilégio, que o Figueirense vai jogar no meio de semana pela Copa do Brasil e vai entrar desgastado nessa partida de domingo contra o Corinthians. O Corinthians pode tirar vantagem e novamente, confirmar a sua bela campanha com mais uma vitória como visitante. Evidente, é muito claro, que o Figueirense nesse jogo não vai abrir, vai jogar fechado para ver se consegue pelo menos um empate. Quer palpitar sobre isso? Eu acho que o Corinthians tem dificuldade também, porque a Ponte pode ser um time de São Paulo, mas é um time que conhece mais o Corinthians que qualquer outro. E eu acho que a dificuldade maior para os adversários do Corinthians, né, Orlando? Porque é o melhor time hoje. Claro, tem questão de arbitragem que prejudicam, mas cada dia prejudica um, pelo nível que a gente já discutiu aqui, mas dentro de campo é um time muito maduro. Hoje ganhou do Santos com propriedade, não teve nenhum questionamento sobre a arbitragem. Então, acho que o problema maior, né, nessa pergunta que você me fez, é para os adversários do Corinthians, que para mim tem o melhor futebol, melhor do que do Atlético e melhor que o do Grêmio também, que veio tropeçando. Daqui a pouco você vai saber que você pode reclamar do árbitro junto à Federação Mineira de Futebol. Você vai ver o que tem lá para que isso aconteça. Agora, sempre é bom acompanhar as entrevistas coletivas do Levir Coupe, falando principalmente depois dos jogos. Vamos ver o que ele falou hoje. Pois é, né? Hoje foi o dia, ou foi a noite, né? Do orgasmos múltiplos, né? Realmente aconteceu. Nós sentimos várias vezes isso durante a partida. É uma sensação. Eu fiz uma brincadeira com isso, mas sinceramente, a sensação é muito parecida. Então, sabe, é tudo quando você consegue, quando a bola entra. Olha o que aconteceu no jogo de hoje. Eles perderam um pênalti e fizeram um gol contra, sabe? Então, é uma situação meio difícil de analisar. Então, é por isso que eu falo e confirmo sempre, né? Os times estão muito parecidos e os resultados ainda, felizmente, né, a gente não consegue colocar na mesa. Então, a gente vai ter coisa boa ainda pela frente. É uma pressão externa, né, em cima de um resultado e já em cima desse próximo jogo. Você sabe o que nós fizemos ontem? A comissão técnica, nós fizemos uma pelada com churrasco, tá? E nos reunimos lá e conversamos, brincamos e sabe, as coisas têm que... se a coisa acontece no trabalho, está tudo certo, não há motivo algum para você ficar tudo apreensivo, isso acaba prejudicando às vezes. E foi o que eu falei para os jogadores. Nós tivemos as oportunidades até de sair na frente contra o Santos, mas não aconteceu nada, a bola não entrava. Aquela bola do Léo, por exemplo, ali foi a figura da partida. Então você não pode se desesperar, você não pode pressionar a ponto de perder o equilíbrio. Então foi isso, nós fizemos praticamente as mesmas coisas, só que hoje o cara erra um pênalti, daqui a pouco faz um gol contra e aí a coisa começa a melhorar. Fizemos um golaço também com o Dátulo. Enfim, manter a tranquilidade. A derrota, ela tem que servir de trampolim para você procurar a vitória novamente. Ela não pode servir para te deixar deprimido. Então essa que é o grande problema que a maioria dos clubes tem aqui no Brasil. Muito bem. Juliano Lobato, o torcedor pode reclamar junto à Federação Mineira de Futebol sobre a arbitragem
mesmo do Campeonato Brasileiro, como é que isso pode acontecer? Sim, Orlando, o torcedor pode reclamar não só Federação Mineira, mas também pela CBF, pela ouvidoria. A ouvidoria é um órgão que existe na Federação Mineira, que existe também na CBF. Para você ter ideia, qualquer clube também que tem o direito de reclamar da arbitragem, ele manda uma fita completa para o departamento de arbitragem e esse departamento emite uma opinião sobre os lances, se acertou ou se errou. Corregedoria de arbitragem também faz parte da Federação Mineira, faz parte da CBF. Um árbitro para apitar um campeonato mineiro, para apitar um campeonato brasileiro, ele tem que apresentar atestado de bons antecedentes, certidão civil, criminal, ele tem que apresentar na Federação e na CBF também qualquer órgão do CDL ou do Serasa que mostre que o árbitro não tem nenhum problema de crédito na região que ele mora. Então, quer dizer, a arbitragem também é fiscalizada tanto pela ouvidoria e tanto pela corregedoria da Federação e da CBF. Ok, mas rapidamente, por favor, o que o torcedor tem que fazer? Ele tem que ligar, tem que mandar carta, e-mail, enfim? Não, ele tem um link no site da Federação e da CBF que está escrito ouvidoria e ele manda essa reclamação não só sobre a arbitragem, sobre qualquer fato envolvido na partida. Se ele foi maltratado dentro do estádio, se não faltou segurança, tudo relacionado ao torcedor também, ele tem esse direito. Ok, bom, daqui a pouquinho, logo após nosso intervalo, vamos ver a vitória do Cruzeiro, espetacular também, fora de casa, 2-0. Mas antes eu quero a participação da Isabela Fosca. Vamos lá, Isabela. Tem o Hélio Rezende que falou: a arbitragem eletrônica irá moralizar o futebol, mas devemos lembrar que os dirigentes não querem essa moralização. O Avonei: sou a favor da técnica de vídeo, pois a tecnologia irá ajudar a verdade do futebol. E o Diego Antunes, que é a favor também da tecnologia e acabaria com a mídia e os torcedores julgando os árbitros, favorecendo os resultados. Até a mídia foi envolvida nisso, mas tudo bem. Gente, não saia daí. Daqui a pouquinho, a vitória do Cruzeiro sobre a Chapecoense, 2-0. Fique ligado, a gente volta. Ok, estamos de volta. Isabela Fosca, que está aqui do meu lado. Mais uma participação, por favor. Isso. Tem um telespectador que mandou: a tecnologia no futebol não se pode comparar à aplicação no vôlei e basquete, pois eles são esportes que têm várias pausas e altas pontuações. O futebol ia se tornar um videogame sem graça. Aí você tem Twitter, tem Face, tem e-mail, né? Tem tudo, tem que abrir um por um. Tá certo. E o Orlando Pacheco: sou a favor das câmeras, também da obrigatoriedade de entrevistas ao fim dos jogos. Boa ideia, isso não é permitido? Olha, hoje, infelizmente, por norma da Federação, da CBF principalmente, e da FIFA, principalmente a FIFA, ela proibiu o árbitro de falar de lance técnico. Eu também gostaria muito de ver o árbitro falando, porque existe a visão da TV e a visão da hora do árbitro ali. Seria interessante o árbitro dar uma coletiva para falar por que ele marcou isso, o que ele viu. Eu achei que não vai voltar atrás, mas se pudesse seria interessante isso. Muito bem, fique ligado aí, não saia, não mude de canal, porque daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês os gols da vitória do Cruzeiro aqui no nosso meio de campo. Uma nota triste aqui, viu, gente? O Vila Nova quebrou o recorde negativo, perdeu em casa por 2-0 para o Craque, até aí nada de anormal. Mas lá no estádio Castor Cifuentes recebeu apenas 5 pagantes. Tinham 65 pessoas dentro do estádio, mas foram 5 pagantes. Então, foi a pior média de público, né? O pior público da Série D, e a renda foi negativa, saiu devendo, não sobrou nada e ainda ficou devendo, 2.735,26 centavos, Melanie. Como é que pode acontecer isso? Deve ser, né, do campeonato, qualidade, né? A falta de profissionalismo nos clubes, né? A falta do comprometimento também de uma cidade com a sua equipe, numa competição importante como uma Série C, infelizmente, né, acontecendo também no futebol mineiro, isso que dói mais ainda. Orlando, e eu posso falar com propriedade sobre essa questão do Vila? Eu estou acompanhando de perto, né? Conversando com jogadores, dirigentes, dando voz aí a todo mundo. Essa questão do Vila. O Vila tem jogadores, Orlando, que ganham R$ 1.700, mais ou menos, ali os da base, que estão há 9 meses sem receber salário. Então tem que fazer bico como em buffet, tem que se virar. Vira garçom. Vira garçom. Tem o jogador, até amanhã, no Hoje em Dia, vai ter uma matéria especial sobre isso, sobre a situação dos clubes do interior. Pra você ter noção, 82% dos jogadores que são registrados no Brasil hoje, eles ganham menos de 2 salários mínimos. Então a gente vê aí esse glamour do futebol, mas a gente vai conversar com esse pessoal. Conversei com o Helder, com o Marco Thiago, que é o zagueiro do Vila, todo mundo contando, né? Porque os jogadores, eles usam o primeiro semestre como um vestibular.
você vai bem no primeiro semestre, você consegue emprego no restante do ano. É porque tem clubes que disputam só os campeonatos estaduais. E quem não consegue, vai virando uma bola de neve, vão se endividando. Então tem jogador com luz cortada. Tem muita história assim, né, que eu acho que a gente precisa mostrar essa realidade. E o Vila Nova, né, o Vila Nova, esse ano, pela segunda vez consecutiva, e no ano passado foi a mesma coisa, ficou em 100º lugar na Série D. Né, foi o último colocado da Série D. E esse público de 5 pagantes, a gente pode explicar porque foi no horário do jogo do Atlético e Cruzeiro na semana passada, né? Então o torcedor do Vila, que já estava descrente, tomou goleada de 5-0, 5-1, então já estava eliminado. Então o público é o menor dos problemas hoje no Vila Nova. Muito bem, infelizmente isso aí, vamos torcer para que o Vila se recupere. Começou nessa semana o campeonato de futebol mais caro do mundo. Vamos aos números. As estrelas do futebol mundial estão em campo. A cada jogo, uma verdadeira fortuna desfila entre as 4 linhas. De acordo com o site transfermarket.com, os times da Champions League juntos valem 31 bilhões de reais. O mais valioso é o Real Madrid, que custa 2 bilhões e 854 milhões. O Barça tem valor de 2 bilhões e 671 milhões. Já o Bayern de Munique custa menos, apenas 2 bilhões e 266 milhões de reais. O investimento é alto, mas os prêmios também. Cada time ganha aproximadamente 52 milhões e meio de reais para disputar a primeira fase. Cada vitória dá um bônus de 6 milhões e meio. Ao todo, a UEFA vai distribuir 5 bilhões e 300 milhões de reais aos clubes. 3 bilhões e 200 em premiação e 2 bilhões e 100 em direitos de TV. No ano passado, o título rendeu ao Barcelona 254 milhões de reais. No meio de tanto dinheiro estão alguns brasileiros. 65 atletas divididos entre os 32 clubes. Isso sem contar Diego Costa e Rafinha inscritos como espanhóis, Eduardo da Silva, croata, e Guilherme Siqueira, naturalizado italiano. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia é quem tem mais brasileiros. São 9. Entre eles, Bernard. No Paris Saint-Germain da França são 5. Marquinhos, Davi Luiz e Lucas foram convocados por Dunga para os primeiros jogos das eliminatórias da Copa. Na Espanha estão importantes nomes: o lateral Marcelo do Real Madrid e o principal jogador do futebol brasileiro na atualidade, Neymar, que defende o Barcelona. Já que estamos falando de notícias internacionais, mais uma para você. O secretário-geral da FIFA, o francês Jérôme Valk, foi afastado do cargo após a denúncia de envolvimento com a máfia dos ingressos durante a Copa de 2014, mas tem outras Copas também, ele participou disso, entre outras irregularidades. Em maio de 2012, o francês se tornou persona non grata no Brasil. Ele falou que o Brasil merecia um pé na traseira que merece ele, né? Ei, Melanie? Infelizmente, né, onde que corre dinheiro, né? O ser humano é muito fraco e realmente a FIFA estava nas mãos ou está nas mãos de pessoas que não têm nenhuma credibilidade, que pessoas que estão apenas prejudicando o futebol e com reflexo direto aqui no futebol brasileiro. Nós precisamos de uma CPI mesmo, uma limpeza geral no futebol brasileiro para que nós possamos caminhar dentro da grandeza que é esse produto chamado bola. Juliano, você me chamou a atenção aqui enquanto a gente via o futebol internacional, sobre a arbitragem lá e a arbitragem aqui. O que você quer dizer? Sim, a arbitragem na Europa, hoje, ela é profissional. Hoje o árbitro recebe 4 mil euros de salário fixo e recebe 8 mil euros para cada jogo apitado. Ou seja, se o presidente da comissão de arbitragem lá da Europa quiser marcar um treinamento para o árbitro, ele sabe que ele vai estar disponível de 7 da manhã até as 13 horas. Aqui é o contrário. Aqui, para dar treinamento, tem que ser 5:30 da manhã ou então depois do quarto lá do serviço, que é às 22 horas ou 21 horas. Ok, muito bem. Agora sim, vamos ver a vitória do Cruzeiro sobre a Chapecoense, 2-0, os 2 gols no primeiro tempo. 2 gols no primeiro tempo, segundo tempo, o Cruzeiro passou um pouco apertado, mas venceu. Roda pra nós, vamos ver. Aconteceu a... Pois é. E foi eleito o melhor em campo. 11 minutos do primeiro tempo, ele arriscou de longe e o goleiro Danilo aceitou.
Agora já vamos pro segundo gol. O William cobra a falta na esquerda e Rafael Lima desvia, enganando o goleiro Danilo. Estrela do William mais uma vez, né? Vem sendo um dos jogadores mais importantes aí nessa arrancada e queda do Cruzeiro, essa oscilação importante. Era um adversário direto. A Chapecoense tinha 31 pontos, né? O mesmo número de pontos do Cruzeiro. O Cruzeiro consegue essa vitória, vai a 33, mas é aquela respirada, né, Orlando? Vai pegar o Curitiba agora também, que está desesperado. Mas em casa, né? Em casa. O Curitiba tem 3 jogadores, Lúcio Flávio, Negueba e Henrique, todos por suspensão, então o Curitiba vem enfraquecido, mas o Cruzeiro tem que fazer a parte dele, porque empatou em casa com o Vasco, que também era um adversário direto, né? Se o Cruzeiro perde esse jogo, estaria na zona de rebaixamento hoje. Hoje, correto. Né? Agora, surpreendeu a escalação do Cruzeiro? Te surpreendeu lá o Mano Menezes? A mim não, ele inclusive, eu considero um técnico muito teórico. E na prática eu não vejo com a mesma eficiência de outros treinadores. Mas hoje ele escalou o time muito bem, o Cruzeiro teve um bom comportamento, soube jogar o primeiro tempo e no segundo tempo o Cruzeiro ficou apenas na defensiva, como ele já fez isso em outras oportunidades, como por exemplo no clássico contra o Atlético, ele jogou apenas defendendo e soube defender perfeitamente e muito perigoso nos contra-ataques. Com uma ressalva importante, se o Atlético hoje teve o Dátulo, hoje e em outros jogos o Cruzeiro está tendo o William muito bem, é um jogador que está fazendo a diferença ofensivamente, além do Fábio, né, com essas defesas deles muito seguras, muito tranquilas. Exatamente do Fábio que eu quero falar. Henrique André, esse problema, essa confusão, essa novela, como queiram, a renovação do contrato do Fábio, está atrapalhando o Fábio em alguma coisa? Já vou dizer a minha opinião, acho que não. Eu acho que tá, eu acho que principalmente contra o Vasco. Aquele gol, o segundo gol que o Fábio levou, que ele não saiu do chão, ele estava inseguro, o Fábio estava disperso. Aí a gente para pensar nos dois lados da moeda. O Fábio está pedindo um valor que o Cruzeiro achou alto. Só que o Fábio é o jogador que mais salvou o Cruzeiro nos últimos anos. Aí ele vê, por exemplo, o Júlio Batista chegando no Cruzeiro e ganhando R$1 milhão. Ele não ganha metade disso. Então, na próxima renovação, ele vai querer uma valorização. Mas, por outro lado, cria-se essa intriga, né? Esse jogo de interesses. E o Fábio, que tem mais de 500 jogos com a camisa do Cruzeiro, acaba sendo jogado contra o torcedor, né? Alguns torcedores que até questionam o Fábio, então ele fica nesse meio termo. É direito do profissional cobrar uma valorização. Mas eu acho que esse vazamento de informações, porque o Cruzeiro e o Fábio não estão se entendendo. O Fábio fez a proposta, o Cruzeiro fez a contraproposta, não se entenderam, então há um desgaste. E isso acaba refletindo dentro de campo. Hoje, ele foi muito seguro. Só finalizar, Melanie, ele foi muito seguro em campo. O Fábio hoje não falhou, né, fez boas defesas, mas eu acho que tudo que envolve fora do campo acaba prejudicando a cabeça do jogador. Eu vejo que não havia necessidade do clube e nem do jogador pela história do Fábio e pela história a grandeza também do Cruzeiro. O Cruzeiro sabe normalmente sempre soube negociar muito bem com seus jogadores, ficar usando a imprensa para esse tipo de negócio. Eu acho que não precisava do clube ficar usando a imprensa e nem o jogador também usando a imprensa para chegar a um acordo. Quanto na realidade, com a minha experiência de 15 anos trabalhando lá dentro do Cruzeiro e conhecendo o Fábio e os dirigentes também, eu vejo que o Fábio está caminhando para a saída dele do Cruzeiro. Bom, eu acredito que ele vai ficar, que a coisa está assim, tá saindo mais do que é a realidade. Mas vamos aguardar. Pela personalidade dele, e o caráter dele, ele tá saindo do Cruzeiro. Inclusive eu vejo não para o futebol brasileiro, que não jogaria no futebol brasileiro. Ele iria para os Estados Unidos. Muito bem, o Juliano Lobato. Antigamente, como diz, no meu tempo de repórter, quando o árbitro marcava um pênalti para registrar, ele fazia assim, baixava o corpo e tal. Hoje não, o árbitro faz assim, com mais naturalidade. Isso é ordem superior? Isso é lei? Na verdade, Orlando, não é lei. Hoje existe um padrão da arbitragem. Todo mundo vê hoje que a arbitragem existe um padrão. Então, o padrão, a técnica de arbitragem é que o árbitro, para se marcar uma penalidade máxima, não precisa mais ajoelhar, como você mostrou agora. Ele apenas apita forte e indica a marca do pênalti. Hoje mudou também até a forma como o árbitro marca uma penalidade. Quer dizer, os tempos estão evoluindo e nós precisamos evoluir também na profissionalização da arbitragem. Muito bem, chegamos à 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os gols desta rodada. No Pacaembu, o Palmeiras venceu o Grêmio. Robinho cobra falta e Vitor Hugo divide de cabeça com o goleiro, abrindo o placar para o Palmeiras. Luan recebe o passe no meio da zaga e marca para o Grêmio.
Logo depois, Lucas faz mais um de cabeça para o Palmeiras. No segundo tempo, uma dividida faz a bola sobrar para Rafael Marques, que marca o terceiro do Verdão. Luan faz o segundo gol do Grêmio, de pênalti. Final, Palmeiras 3, Grêmio 2. No Beira-Rio, Alex sofreu o pênalti e cobrou no canto direito do goleiro Muralha. Gol do Inter. No segundo tempo, Leandro Silva cruzou para Thiago Santana, que completou para o Figueirense. Final, 1-1. Borges chutou cruzado e a bola bateu na trave antes de entrar. Ponte Preta 1. Fernando Bob cobrou o pênalti e ampliou para a Ponte. Marlon do Fluminense também marcou o gol contra. No segundo tempo, o Fluminense diminuiu. Fred Scarpa tabelou com Fred e marcou. Final, Ponte Preta 3, Fluminense 1. Na Arena Corinthians, Jadson abre o placar para o Timão. No fim do jogo, mesmo Jadson recebe cruzamento e amplia. Final, Corinthians 2, Santos 0. Mais gols no Serra Dourada. Fred faz de bicicleta para o Goiás. Eric bate o pênalti e faz o segundo para o time goiano. Novamente, Eric recebe o cruzamento e marca o terceiro. Final, Goiás 3, Joinville 0. E no Maracanã, o Vasco abriu o placar com um gol de Nenê. Elber matou no peito, diminuiu para o Sport, 1-1. No começo do segundo tempo, Rafael Vaz desempatou para o time carioca. Final, Vasco 2, Sport 1. Ok, meus amigos. Concluindo para você, no estádio Ressacada, o Avaí ganhou do São Paulo por 2-1. Já no Couto Pereira, o Coritiba venceu o Atlético Paranaense, clássico local, por 2-0. Agora nós vamos falar da Série B. Na sexta-feira, o América enfrentou o Atlético Goianiense no Serra Dourada. E o Boa recebeu o Botafogo em Varginha e perdeu. Vamos aos gols. No Serra Dourada, as emoções ficaram para o final da partida. Aos 41 do segundo tempo, a bola foi desviada no cruzamento e Arthur finalizou de cabeça. Gol do Atlético de Goiás. No último minuto do jogo, Wesley Matos invadiu a área e conseguiu o empate para o América. Final, Atlético de Goiás 1, América também 1. Em Varginha, o Boa Esporte perdeu pela 7ª vez seguida. Aos 24 do primeiro tempo, William Arão chutou rasteiro e sobrou para Fernandes garantir a vitória do Botafogo. 1-0. Antes de despedirmos dos nossos convidados, Isabela, por favor, vamos prestigiar o nosso público telespectador. Com mais uma Exato, uma ou duas aí, por favor. Uhum. Deixa eu ver aqui. Opa, show ou não? Tá abrindo. Meu nome é Alex, moro em Santa Luzia. Sou favorável ao uso da tecnologia no futebol, mas gostaria que o Juliano Lopes Lobato explicasse como aconteceria naqueles lances em que mesmo várias pessoas assistindo diversas vezes o mesmo lance não chega a uma conclusão sobre o que deveria ter sido marcado. Então responde para terminar para nós, por favor, Juliano. Lógico que se existem várias interpretações, é que vai valer de quem está avaliando. Nós não estamos querendo acabar, não vai acabar 100% com os erros, vai diminuir. Eu tenho certeza que irá diminuir os erros, mas 100% é impossível. Muito bem, então chegamos ao final do programa. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Temos ainda 30 segundos. Tranquilo, satisfeito, né, com os resultados, como eu disse aqui inicialmente, os resultados de Minas, uma rodada muito boa para o futebol mineiro. Obrigado, Antônio Melani. Henrique, quer acrescentar? Não, só falar com o Atlético, volta na quarta-feira, o Levi deu uma folga de 2 dias para os jogadores, né? Esses jogos meio de semana, final de semana, então os jogadores se representam só às 4 horas na quarta-feira. Juliano, você é a favor ou contra, só sim ou não, por favor, dos jogos às 11 horas da manhã, que eu tô achando que é um absurdo que está acontecendo, 44, 43, 40 graus, ninguém aguenta isso. Eu sou contra, sou contra. Você é contra. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos, obrigado Bela pela sua companhia. A gente volta no próximo domingo às 9 da noite, meio de campo, aqui pela nossa querida Rede Minas de Televisão. Tchau.